Programa Entrevista com Chico Ferreira. Oferecimento Metropolitana. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais. Olá, amigos e amigas do Entrevista. Nosso assunto de hoje é saúde mental. O transtorno do espectro autista ou autismo, na maioria das vezes, é relacionado a crianças, mas é cada vez maior o número de casos de autismo em adultos. Você sabe se tem algum sintoma de autismo na sua vida adulta? É isso que a gente vai discutir hoje com uma especialista no assunto, a psicopedagoga Ana Cristina Teixeira Assis. Obrigado, Ana. Obrigada. Bom, a Ana é especialista também em neurociências, educação, ativista nos direitos das pessoas com deficiência e idealizadora do Instituto Lalá, com sede na cidade de Franca, que é um centro de desenvolvimento humano. Ana, recentemente você fez uma palestra numa instituição de ensino falando sobre o autismo em adultos, que chamou muita atenção, né? O que está acontecendo? Por que estão aparecendo tantos casos de autismo em adultos? Bom dia, obrigada pelo convite. Bom, o que a gente sempre fala, né, que cada vez mais o autismo tem ganhado um foco e é necessário mesmo que ganhe, a gente precisa falar sobre. De certa forma, a gente tem falado mais sobre o autismo com relação à estimulação precoce, né, quando a gente pensa nas crianças. O que acontece é que antigamente nós não falávamos sobre isso, nós não tínhamos a compreensão que nós temos hoje. O último documento oficial aí que normaliza, né, e regulamenta os critérios para diagnóstico do autismo é de 2022, né, 2013 da DSM-5 e ele foi atualizado em 2022. Então a gente vê que é relativamente recente o que nós entendemos por autismo. Com isso, os adultos hoje, né, não tinham diagnóstico quando eram crianças por falta de compreensão, por falta de informação muitas vezes. E aí hoje, com o autismo em foco, com a gente entendendo melhor sobre o transtorno, mais pessoas estão se identificando e pensando, nossa, até que ponto essas dificuldades, esses sintomas que eu apresento são relacionados à minha personalidade, até que ponto podem se sinalizar aí um transtorno, né? Então é onde nós temos hoje um número maior de adultos conscientes e buscando um diagnóstico para trazer autoconhecimento, trazer possibilidades, né? E o que a gente sempre fala, qualidade de vida, que é o maior objetivo de um diagnóstico, né? De uma pessoa que vai atrás de um diagnóstico. Com certeza essa pessoa está buscando mais qualidade de vida para entender as próprias dificuldades e características. Ana, as características, os sintomas do autismo em adultos são os mesmos sintomas e características presentes nas crianças? Sim, no sentido dos critérios, né? Então, para nós entendermos o que uma pessoa precisa apresentar de sintomas para fechar um diagnóstico de autismo, são duas áreas que precisam estar comprometidas. A área social e de comunicação e a área de padrões restritos, estereotipados e padronizados. Então, essas duas áreas precisam estar comprometidas, independente da idade em que esse indivíduo tenha. Mas claro que, como desenvolvimento humano, de modo geral, é diferente a maneira como as crianças podem manifestar uma dificuldade e como os adultos podem manifestar. Até porque muitas das dificuldades, muitas vezes, já são algo que é esperado mesmo para a idade que a criança está. Então é importante a gente entender também sobre os marcos do desenvolvimento, porque muitas vezes o que a gente está chamando de atraso ou de dificuldade, talvez outras crianças na idade daquela criança também não conseguem fazer. Então, assim, quando a gente pensa nos sintomas na vida adulta, são normalmente mais difícil, né, mais complexo de serem identificados, porque essa pessoa já viveu aí muitos anos lidando com essas dificuldades e muitas vezes ele já criou estratégias para lidar com isso. E aí esses sintomas, essas dificuldades, elas ficam muitas vezes mascaradas, né, e onde fica mais difícil de a gente interpretar e assim, acima de qualquer coisa, obrigatoriamente, os sintomas do autismo precisam estar presentes desde a infância. Então, ninguém se torna autista depois de adulto, não é possível. Às vezes a gente ouve algumas pessoas falando,
o meu primo usou substâncias químicas na adolescência e depois disso ele começou a ter alguns comportamentos e a gente acha que ele virou autista, né? Então isso não existe. Obrigatoriamente o autismo está presente desde o nascimento. O que pode acontecer é de não ter o diagnóstico fechado, mas os sintomas eles precisam estar presentes desde a primeira infância. E aí o que a gente tem? A maior parte dos adultos não se lembram como eles eram quando eram crianças e muitas vezes não tem os pais também para relatar. Nossa, na infância meu filho fazia isso, ele fazia aquilo. Por isso muitas vezes é tão complexo fechar um diagnóstico na vida adulta, né? Até que ponto esses sintomas são justificados por outro transtorno que é possível de ser adquirido ao longo da vida ou se a gente está falando do autismo e de sintomas que estavam presentes desde o nascimento. Ana, eu estou pensando aqui, enquanto você está falando, que a gente sabe, né, que quanto mais cedo se diagnosticar em criança, melhor o tratamento, né, melhor o desenvolvimento dessa criança. Com certeza. E no adulto, exatamente ao contrário, né? E o adulto tem uma possibilidade de reverter, de melhorar essa situação de autismo depois de diagnosticado? Porque ele perdeu tempo, né? Ele não teve o tratamento precoce, né? Com certeza. É por isso que a gente precisa, de fato, sempre falar sobre, para que a gente tenha um número menor de pessoas sofrendo com sintomas, né? Porque por mais que a gente tenha um movimento de conscientização, onde nós precisamos desmistificar o autismo, né? Não colocar o autismo como um bicho de 1000 cabeças, ao mesmo tempo a gente precisa encarar o autismo como uma deficiência, como um transtorno, né? Então a gente também não pode romantizar, como muitas vezes a gente vê na mídia, né? Colocando o autismo como se fosse quase um superpoder, porque ele traz muitas dificuldades na vida do sujeito. Por isso que precisa de tratamento. Se não tivesse dificuldade, se não tivesse sofrimento, não seria necessário um tratamento, né? Então, mas o que a neurociência coloca é que todo ser humano ele é capaz de se desenvolver independente da idade. Então, mesmo já na terceira idade, mesmo já pessoas idosas são capazes de se desenvolver. Porém, o que acontece nosso corpo ele vai envelhecendo, todos os órgãos envelhecem e o cérebro, claro, da mesma forma. Então, quanto mais velho nós ficamos, menos neurônios nós temos. Então, por isso que quando, independente de diagnóstico, qualquer criança, se a gente pega para ensinar para ela uma nova língua, um instrumento musical, ela tende a aprender muito mais rápido do que se um adulto for aprender. Por exemplo, se depois dos 60 eu quiser aprender inglês, por exemplo. Não significa que eu não vá conseguir aprender, mas a quantidade de neurônios que o meu cérebro tem é menor. Isso faz com que normalmente eu tenha que me esforçar muito mais para às vezes conseguir ter o mesmo desempenho de uma criança que tem o dobro, muitas vezes, de quantidade de neurônios. E Ana, a criança, por exemplo, ela não tem a exata noção de que ela sofre desse transtorno, né? E o adulto, quando é diagnosticado, né, e se ele arrumou essas estratégias para ir sobrevivendo durante a sua vida de adulto, quando ele é diagnosticado, deve ser um impacto, deve levar um susto, né? Na verdade, o que a gente costuma falar é que a gente tem 3 níveis de autismo, né? Que antes era chamado de leve, moderado, severo. Hoje nós chamamos de nível 1, nível 2 e nível 3. O que é esse nível, né? É o nível de suporte, ou seja, o nível de ajuda que ele precisa para se desenvolver. Quanto maior o nível, maior a dificuldade. Então, por exemplo, vamos pensar uma criança. Se ela tem necessidade de ajuda para se alimentar, para se vestir, para se comunicar, para interagir, para não se colocar em risco. Quanto mais ajuda ela tem, maior o nível de suporte. O que a gente costuma falar é que pessoas com autismo nível 2 e nível 3, ou seja, que têm um nível de suporte maior, normalmente tem menos compreensão, tem menos comunicação, normalmente quem sofre é a família. Quando a gente pega uma pessoa com deficiência que tem muito prejuízo, talvez ela nem tenha compreensão do quanto o comportamento dela às vezes está destoando do grupo. Talvez ela não tenha noção real do sofrimento frente à questão social, não do sofrimento pessoal, mas assim, ela enquanto estando inserida no grupo. Agora, quando a gente pega uma pessoa com autismo nível 1, uma pessoa que talvez tenha passado a vida inteira sem um diagnóstico, tem um trabalho, tem uma profissão, se formou, se casou, tem uma vida que a gente considera mais típica, normalmente essa pessoa consegue perceber melhor no ambiente algumas situações em que ela destoe, às vezes que alguma pessoa faz algum comentário, você é estranho, isso não é esperado. Então, normalmente, uma pessoa quando recebe o diagnóstico já na vida adulta, normalmente até porque normalmente ela foi atrás desse diagnóstico, né? Então, a gente entende que ela saiba mais ou menos ali, pelo menos, as dificuldades que ela tem. Porém, com certeza, o diagnóstico ele ainda é visto às vezes como algo
que assusta, né? Até porque a psiquiatria ainda tem muitos mitos, né? É muito comum a gente ver a família falando, eu tomei o remédio do meu filho, que o psiquiatra passou para eu ver como é que seria. E não vai ser o mesmo efeito, porque o seu cérebro não é o mesmo cérebro que o dele, né? E são algumas questões que a gente só vê na psiquiatria, porque se o cardiologista passa um remédio para o coração, dificilmente eu vou tomar antes, porque o meu coração não está com as mesmas questões, né? Mas assim, é muito essa difícil a gente afirmar, também da gente, é cultural, né, da gente entender que o cérebro é um órgão também, né? Sim, exatamente. Como um outro órgão vital, como o coração. E na verdade é o mais pulmão, importante, né? Porque até a década de 90 a gente entendia que o coração que comandava o corpo. Se o coração parasse de bater, a gente morria. Hoje a gente sabe que não, que é o cérebro, né? Tanto que se dá a morte cerebral, a gente entende que o corpo já não responde mais. Mas parece que a humanidade deixa o cérebro assim num plano mais metafísico, né? Como se não fosse um órgão, né? Ô, Ana, e a questão do tratamento, é diferente o tratamento da criança e do adulto? E ainda nessa pergunta, para o adulto tem medicamento químico, e para a criança da mesma forma? Com certeza é diferente. Na verdade, todos os tratamentos eles precisam ser pensados de forma individual, né? Então a gente tem que entender o que vai favorecer e fazer mais sentido na vida daquele indivíduo. Mas assim, quando a gente pensa num adulto que tem uma vida plena, assim, no sentido de ter uma autonomia, ter uma independência, o tratamento dele vai ser um tratamento menos invasivo. Invasivo eu digo no sentido de carga horária. Então, por exemplo, muitas vezes a criança precisa passar 2, 3 horas por dia em terapia. Tem crianças que passam 5 horas por dia em terapia. Quando a gente pega um adulto, se ele já tem mais autonomia, talvez ele dê conta de um tratamento 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Então, a carga horária é diferente e a abordagem também é diferente. Até porque, por exemplo, se a gente pega um adulto com 30 anos, que ele não consegue se comunicar, ele não compreende o que as pessoas falam, ele é totalmente dependente de alguém. Aí a gente fala, vamos ensinar os animais para ele, porque ele não sabe os animais. A gente precisa considerar, aos 30 anos, o que ele vai usar na vida dele saber os animais? Porque talvez ele não mora numa fazenda, ele nem tem contato com animais. Então, talvez nessa altura da vida dele, tem coisas que já não fazem mais sentido a gente priorizar. Talvez a prioridade agora seja ele aprender se comunicar minimamente onde ele tem dor, o que incomoda, se ele quer comer, se não quer, aprender a preparar um pão, um suco para ele não passar fome, aprender a tomar um banho sozinho para ele não ficar vulnerável, sempre dependendo de outra pessoa dar banho nele. Então, a gente precisa considerar todo um contexto no momento de pensar qual é o tratamento que faz mais sentido. Agora, sobre medicação, a gente não existe medicação para autismo. E isso é uma informação que é muito importante a gente levar. Porque a gente, antigamente, era assim, o seu filho não fala, ele não se desenvolve, então toma um remédio. Né? E aí era falado, que vai na psiquiatra é doido, tem que tomar remédio para a cabeça, né? E às vezes era passada uma medicação sem nem pensar qual era o raciocínio clínico por trás daquilo. Então, assim, não existe medicação para autismo. O que existe? Medicações para comorbidades. Então, por exemplo, se a pessoa tem autismo e não dorme bem, tem uma medicação para ajudar no sono. Se a pessoa tem autismo e não se alimenta bem ou come compulsivamente, tem uma medicação para ajudar na questão alimentar. Ou ele tem muitas crises, tem uma desregulação emocional muito intensa, as medicações para ajudar nessa regulação emocional. Então, agora, se a pessoa tem autismo e não tem nenhuma dessas comorbidades, se ele dorme bem, por exemplo, qual é o sentido dele tomar uma medicação para dormir melhor? E, infelizmente, por mais que pareça óbvio, a gente tem muitas famílias que medicam, às vezes, antidepressivos para pessoas com autismo, sendo que as demandas são outras, né? Não estão relacionadas a isso. Então, assim, é importante a gente pensar, e eu não sou contra a medicação de forma alguma, eu acho que muitas vezes é um divisor de águas na vida da pessoa, porém, como a gente sabe que dentro da psiquiatria há muitos mitos, né, há muitas questões, é preciso ter um raciocínio clínico do porquê inserir a medicação. Eu sempre falo assim que a medicação ela não é plano A, né? A ideia é que ela seja plano B. Então, plano A é a terapia, pensar em estratégias, porque pense, por exemplo, se você tem diabetes. E aí você toma uma medicação para diabetes, mas você não muda seus hábitos alimentares, não se restringe a alguns alimentos que podem prejudicar. Então, a tendência é que essa medicação não seja eficaz ou não seja tão eficaz como poderia ser se tivesse mudanças de hábitos. Então, é a mesma coisa a questão do autismo, né? Então, tem questões ambientais no ambiente da empresa, que
que a pessoa trabalha, da escola que a criança frequenta, do ambiente de casa em que ela está inserida. Estratégias que precisam ser aplicadas, que se não forem, só a medicação muitas vezes não vai auxiliar. Ana, e tem algum medicamento, alguma pesquisa sendo desenvolvida nesse aspecto ou não? Tem algumas pesquisas, sim, relacionadas a tentar uma medicação que auxilie nos sintomas do autismo, já que a gente só tem medicações que auxiliem em sintomas secundários, né, que a gente fala, em comorbidades. Mas nós não temos ainda nenhuma medicação realmente com evidências para os sintomas do autismo, até então. Tá certo. Ana, a gente vai fazer uma pequena pausa e depois, no próximo bloco, é possível a gente dar algum tipo de orientação para quem nos assiste, para de repente fazer uma autoanálise? Com certeza, vamos sim. Então tá bom, é um instante só, a gente já volta. Quer estudar em uma faculdade com nota máxima no MEC, com os preços mais acessíveis do mercado? Na Faculdade Metropolitana, você garante uma formação de excelência. São mais de 30 cursos de graduação EAD por apenas R$ 99,00 mensais e mais de 300 opções de pós-graduação e MBA EAD a partir de R$ 79,00 mensais. Transforme o seu potencial em conquistas. Na Faculdade Metropolitana, seu sucesso começa agora. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais. Estamos de volta com o programa Entrevista, hoje falando sobre o transtorno do espectro autista em adultos, com uma especialista no assunto, a psicopedagoga Ana Cristina Teixeira Assis. Ana, no bloco anterior a gente prometeu dar dicas, né, para quem nos assiste e fica pensando, será que eu tenho algum sintoma ou não? Como é que a gente pode falar disso? Isso é algo que as pessoas ficam muito confusas. Aonde eu vou, né? Eu vou num psiquiatra, eu vou num neuro, eu vou num psicólogo, qual que é o caminho, né? Primeiro ponto, assim, quais sintomas a pessoa precisa se atentar? Se ela tem prejuízos sociais de comunicação, e às vezes a gente acha que prejuízo de comunicação é só assim, mas fala ou não fala? Nossa, mas ele fala tão bem, né? Então, quando a gente pensa nas questões sociais, tem muitas entrelinhas, como, por exemplo, compreender ironias, compreender sarcasmo. Um exemplo que eu sempre cito, que eu acho que fica bem palpável, né? É possível que eu fale assim, me dá uma carona? E você fale, claro, dou sim, vamos lá. Ou você vire e fale, ai, dou, né? Então, nas duas situações, você me respondeu que você dá a carona. Porém, socialmente, a gente sabe que se a pessoa vira os olhos, se ela borrifa, é porque provavelmente ela não quer dar essa carona. E muitas vezes a pessoa com autismo pode ter dificuldade de entender essas entrelinhas. Ela, às vezes, é muito literal. Então, ela entende que você disse que dá, né, e ela vai na onda, vamos falar assim. Às vezes não tem a malícia de alguma brincadeira que está sendo feita no ambiente, ou um comportamento muito rígido, né? Tem uma amiga minha que trabalha com a pessoa com autismo no setor que ela está, e ela comenta o quanto ele é rígido com relação à rotina, né? Então, ela falou, às vezes a gente para no meio do expediente, vai tomar um café e fica fazendo 1 hora lá no espaço do café. E isso para ele, assim, é um absurdo muito grande, porque no trabalho não é lugar de tomar café, como assim as pessoas estão parando e estão conversando. E às vezes é visto como, puxa saco, tá querendo puxar saco do patrão. E na verdade, muitas vezes está relacionado à rigidez. Então precisa ser sempre daquela forma, então é preto no branco, né? Então, se no trabalho eu fui contratado para desempenhar essa função, eu vou entrar no trabalho e vou desempenhar apenas essa função, né? Então, apego a rotinas, ou às vezes só come um grupo de alimentos. A questão sensorial, né? É muito comum na pessoa com autismo e hoje é também um critério diagnóstico. Então, ter uma sensibilidade auditiva, ou ter uma dificuldade com o toque, ou, por exemplo, dificuldade em se alimentar com algum grupo de alimentos. Só que o que a gente precisa sempre pensar, a gente está falando de um conjunto de sintomas, então, Ana, então eu tenho dificuldade de me alimentar, pronto, eu tenho autismo? Não, porque é um conjunto de sintomas, então, além da questão sensorial, da questão de padrão restrito, repetitivo, tem também a questão social e a questão de comunicação. Se a pessoa não tem um prejuízo social, não tem um prejuízo de comunicação, a gente não está falando de autismo. Então, é possível, por exemplo, que a pessoa tenha uma seletividade alimentar, mas a gente está falando de um sintoma isolado que não justifica o TEA. Então, para ser TEA, precisa ter esse conjunto de sintomas. E aí, a partir disso, Ana, entendo que eu tenho aí sintomas que me indicam o autismo. Aonde eu vou, quem eu busco, como é feito o diagnóstico. Então, o ideal é que essa pessoa procure um psicólogo ou um neuropsicólogo, porque quem fecha o diagnóstico é o médico, né? O psiquiatra ou o neurologista.
Quando a gente pensa na vida adulta, preferencialmente o psiquiatra. Mas o psiquiatra, normalmente, ele vai fazer uma consulta, né? O psicólogo, ele faz um tratamento. Então, ele faz todo um processo com várias sessões, onde em cada sessão ele vai avaliando características diferentes, conhecendo o paciente, para compor um possível diagnóstico. Então, o ideal é passar por um processo de psicoterapia, passar por um psicólogo que seja especialista no tema, claro, né? Porque se você for um psicólogo que às vezes nunca estudou, nunca leu sobre, você não vai encontrar as respostas muitas vezes. E aí esse psicólogo vai fazer todo esse mapeamento, muitas vezes ele aplica protocolos, aplica testes, e aí a partir de tudo que ele reúne, ele faz um relatório para que você possa levar no psiquiatra e o psiquiatra consiga de fato fechar um diagnóstico de forma mais assertiva. E aí, a partir disso, a pessoa com autismo ela é considerada uma pessoa com deficiência. Então, tudo que a pessoa com deficiência tem em respaldo na lei, a pessoa com autismo também tem respaldado, né? E são inúmeros os direitos e os benefícios que essa pessoa pode acessar. Alguns desses benefícios? Por exemplo, é possível comprar um carro com isenção de IPVA, é possível passagens aéreas gratuitas. Quando a gente pensa na criança, é possível um professor especializado com ela dentro da escola, é possível a terapia gratuita, o tratamento gratuito. E até é importante a gente falar sobre isso, porque algumas pessoas falam, mas o que é que tem a ver a pessoa ter autismo e não pagar IPVA, por exemplo, né? Mas o que acontece é que pessoas com autismo tendem a sofrer e até, inclusive, investir em questões que outras pessoas não precisam investir, como, por exemplo, uma consulta de um psiquiatra. Muitas vezes a pessoa que não tem um transtorno, em vez de ela gastar R$500, por exemplo, numa consulta de um psiquiatra, ela está passeando, está gastando com lazer. Né? E essa pessoa muitas vezes precisa pagar uma consulta particular, às vezes precisa comprar medicações que não são baratas. Então, é uma forma que a gente chama de equidade, né? É uma forma de equilibrar, já que essa pessoa tem sofrimentos e custos que outras pessoas não têm. Ana, se a nossa proposta é dar dica para quem está nos assistindo, eu fico imaginando que às vezes pode ter duas situações bem diferentes, né? Daquele próximo da hipocondria, né, de achar que ele está sofrendo daquilo, e tem também a defesa de dizer, eu tenho alguns desses sintomas que a Ana está falando, mas... desejo de aceitação também, né? De então, defesa, né, de autodefesa, dizer, não tenho isso, né? Sim. A pessoa sabe que tem aquele tipo de comportamento, mas quer se defender. De autossabotagem, né? O que a gente precisa pensar, assim, a gente tem um protocolo que chama Q10, eles são várias perguntas, é uma entrevista, que você vai entendendo até que ponto a pessoa pode ter os sintomas de autismo ou não. Se a gente aplicar num grupo, vamos jogar em um grupo de 50 pessoas, às vezes 40 vão pontuar muitos sintomas. Por quê? Muitos de nós temos sintomas do que a gente chama de autismo. O que a gente considera como um transtorno, como o próprio nome diz, é quando gera um transtorno na vida da pessoa. É quando essas características, esses sintomas, eles vêm numa proporção, numa frequência, numa intensidade que dificulta o desenvolvimento daquela pessoa. O desenvolvimento social, o desenvolvimento profissional. Então, assim, é o que a gente sempre fala. Eu vou no cardiologista, eu vou buscar um tratamento, se eu tenho um sintoma, se eu estou sentindo algo, eu falo, olha, estou com incômodo no coração, eu estou com arritmia, enfim, aí eu vou buscar um especialista para pensar no tratamento. E a questão dos transtornos psiquiátricos, neurológicos, é o mesmo caminho, né? Então, eu vou atrás de um diagnóstico de autismo caso eu esteja percebendo que na minha vida eu tenho dificuldades com relação a isso. Porque se a pessoa tem uma vida plena, se ela não tem necessidade de um tratamento, não faz muito sentido muitas vezes o diagnóstico. E aí, por que eu falo isso? Porque às vezes a gente leva o diagnóstico para um lado romântico, né, como se ele fosse só um pedaço de papel para poder falar que eu tenho autismo, né? E na verdade, ele tem que vir para trazer informação, autoconhecimento, para, no caso, se você está dentro de uma empresa e você percebe que dentro dessa empresa tem muitos estímulos que te desorganizam, que te geram uma crise, que você possa levar esse diagnóstico para essa empresa e a empresa, a partir daí, pensar em estratégias para adaptar o ambiente para você, seja principalmente quando é criança, né? Porque as adaptações, elas vêm de forma mais intensa na infância. Então, a escola estar mais preparada para lidar com possíveis crises, com possíveis adaptações do conteúdo, até conscientizar os outros alunos, né? Porque a gente sabe que muitas vezes, igual você mesmo comentou, né? Às vezes a pessoa fala, não, eu não tenho autismo, não, eu não tenho essa dificuldade.
Isso vem muito porque a gente está inserido numa sociedade que estipula muitos padrões, né, de como a gente precisa ser, esteticamente, intelectualmente, profissionalmente, financeiramente, e o que todo mundo quer? Se encaixar dentro de algum padrão, seja dentro do padrão estético, seja dentro do padrão financeiro, seja dentro do padrão religioso. Então, a gente quer estar inserido em algum grupo. E muitas vezes, quando eu admito que eu tenho determinada dificuldade, eu estou admitindo que eu não faço parte do grupo que eu gostaria de fazer. Então, por isso, muitas vezes as pessoas... A gente fala que é um processo muito individual de cada um, né? Às vezes a gente que está de fora, acha que é muito simples, né? Fala, gente, mas para que isso, né? Só você admitir que você tem essa dificuldade e ir atrás. Não é simples. Mas a gente sabe que é difícil a gente admitir as dificuldades que a gente tem, né? Isso para todos. E às vezes a pessoa também, ela não consegue perceber as próprias dificuldades. Às vezes as pessoas que estão ao redor dela percebem, mas para ela é a forma dela de ser. Por exemplo, tem muitas teorias aí que falam da possibilidade do Einstein ter sido autista, né? Não tinha diagnóstico, isso não foi provado, mas ele tinha muitos sintomas que indicavam. E a esposa dele relatava que ele fez uma lista, quase que um contrato com ela de como ela precisava se comportar. E aí, talvez, né, algumas pessoas possam levar para o lado cultural, do machismo e tudo mais, mas isso também pode indicar, às vezes, uma rigidez. Ele, às vezes, era tão rígido, tinha tanta dificuldade em lidar com imprevisibilidades, que ele já mandou uma lista para ela ser previsível para ele. Então, assim, talvez para ele fosse normal ele fazer uma lista, quase um contrato para a esposa dele assinar. Mas as pessoas que estão ao redor, isso gera um estranhamento. Gente, como assim? Uma lista, né? Então, às vezes, a pessoa não vê que o comportamento que ela está tendo é prejudicial no grupo ou mesmo para ela, né? Então, às vezes, precisa também das pessoas ao redor, da família, dos amigos, alertarem e falarem, olha, eu acho que esse comportamento que você tem te prejudica ou prejudica o grupo. Talvez se você for no psiquiatra, conversar, entender até que ponto é sua personalidade, até que ponto pode ser uma questão neurológica, que às vezes com algum tratamento adequado você consiga se desenvolver melhor, né? Eu acho que é por esse caminho. Ana, você falou aí nos direitos da pessoa com o transtorno e saúde pública. Está preparada para atender o autista? Infelizmente não, e a gente é muito realista em falar assim que o autismo hoje ele é para quem tem dinheiro, assim, né? Se você tem um custo de vida, se você consegue pagar um tratamento adequado, muitas vezes o seu filho vai conseguir desenvolver e vai ter acesso aos melhores tratamentos. Mas caso contrário, porque o que a gente tem também, assim, é uma sociedade passiva em todos os sentidos, né? Então, se eu vou na UBS, por exemplo, marcar um neurologista, muitas vezes esse neurologista eu vou marcar para daí 1 ano, 2 anos. Então, pensa isso, por exemplo, numa vida escolar. Uma criança que passa 1 ano, 2 anos, sem adaptação necessária, sem conseguir se desenvolver. Né? Então, e aí, por quê? Para ele ter acesso ao tratamento, primeiro ele precisa do diagnóstico. Então, primeiro ele precisa passar pelo neuro ou pelo psiquiatra para ele conseguir o laudo e, a partir disso, ele vê se ele vai conseguir a fono, se ele vai conseguir psicólogo, se ele vai conseguir terapeuta ocupacional. E ainda assim, mesmo depois que ele tem o diagnóstico, a gente não tem isso no SUS. Nós não temos no SUS, por exemplo, o terapeuta ocupacional, nós não temos psicopedagogo no SUS. É claro que o SUS desempenha um trabalho muito importante para a nossa sociedade, mas quando a gente pensa em pessoas com deficiência, o tratamento ainda é muito precário, assim. E são tratamentos, como eu citei, muitas vezes de 8 horas por dia de tratamento. Então, é um tratamento muito caro. É claro que não são 8 horas por dia dentro da clínica. Então, quando a gente fala de um tratamento, por exemplo, 8 horas por dia, que é o que a gente tem com maior evidência científica de desenvolvimento, a gente está falando de uma média de 4 a 5 horas na escola. Então, vai um profissional especializado na escola para acompanhar todo esse período escolar. Aí a criança sai, por exemplo, vai para casa. Tem um terapeuta que acompanha ela em casa para ensinar ela a comer sozinha na hora do almoço, a lavar o prato, a escovar os dentes. E aí também a gente faz a terapia na clínica, faz terapia no mercado. Às vezes a família fala assim, nossa, Ana, faz 1 ano que a gente não vai no shopping. Porque toda vez que nós vamos, ele entra em crise, é um transtorno, é muito difícil, gera sofrimento para ele, para nós. Então, muitas vezes a terapia vai acontecer no shopping, né? Claro que não é simplesmente assim, eu sou especialista, então eu vou com ele no shopping, magicamente eu vou tirar a crise. Não é assim, né? É um processo, um trabalho que vai sendo feito para prepará-lo para ele conseguir estar num ambiente público como o shopping, um mercado, uma festa de aniversário.
Então, assim, infelizmente, são tratamentos caros, mas o que a gente sempre orienta a família, assim, independente de renda, né? Independentemente se você anda de bicicleta ou de BMW, você tem, por lei, direito ao tratamento. Seja de 8 horas por dia, seja de 10 horas por dia, seja de uma vez por semana. Então, por isso que a gente sempre orienta as famílias a judicializarem, né? Porque existe um caminho. Isso é previsto por lei. A LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que é a lei que respalda todos os direitos da pessoa com deficiência, desde a educação, a saúde, ao mercado de trabalho, todas as áreas da vida. Ana, muito obrigado pela entrevista, foi muito esclarecedora. Muito obrigada pelo convite, fico super à disposição. Convite para ir conhecer o Instituto Lalá também, em Franca, conhecer um pouquinho do trabalho que a gente faz. E agradecer em nome da comunidade também, e abrir por esse tema, porque a gente precisa muito falar, muito conscientizar, e esse é o caminho, né? Eu acho que o conhecimento, ele liberta. Obrigada. Obrigado, Ana. O Entrevista fica por aqui. Obrigado a todos. Esse conteúdo vai estar no meu canal Chico Ferreira TV no YouTube. Até a semana que vem. Programa Entrevista com Chico Ferreira. Oferecimento Metropolitana. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais.